coordenadora do Comitê de Controle do Coronavírus no município. Feira de Santana tem hoje 563 casos confirmados de coronavírus e 12 óbitos pela doença. A cidade registrou na última semana os maiores dados relativos à Covid-19 desde o início da pandemia em Feira de Santana. Entre a última segunda-feira e ontem, foram 188 novos infectados e 6 óbitos. Só na última quinta foram confirmados 55 casos, foi o maior número de casos registrados em um único dia aqui no município. Doutora Melícia, a gente agradece a sua disponibilidade de falar conosco, um ótimo dia para a senhora. Fala um pouco para a gente, eu queria que a senhora analisasse um pouco o momento que a gente está vivendo em relação à pandemia, sobretudo a semana passada, né, que a gente teve esse pico de 55 casos, o que é que muda a partir de agora, a partir da semana que vem, aliás, a partir da semana passada, com o número aumentado de casos registrados aqui na cidade. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Nossa realidade está mudando desde o início de maio, e nessa última semana a gente viu um aumento muito mais expressivo. Esse aumento vai continuar ainda provavelmente durante todo o mês de junho. Então, algumas ações que já vínhamos implementando tiveram que ser intensificadas e algumas ações novas implementadas. Porque esse realmente era o período que esperávamos que fosse crítico para a epidemia, e é o que está acontecendo. Então, esse é o momento crucial, que a partir de como lidarmos com esse momento agora, vamos ver como é que vai ser a nossa evolução posterior. A gente não tem como dizer ainda com certeza quando essa epidemia vai terminar, mas esperamos que a partir do início de julho os casos comecem a reduzir. E aí a gente vai começar a ter uma tranquilidade maior e começar a voltar à nossa vida parcimoniosamente, né? Aos poucos. A vida ir voltando de acordo com a redução dos casos. Então, quando a gente conseguir atingir o nosso volume máximo e começar a ter a redução, aí sim poderemos relaxar algumas medidas, mas aí em junho ainda é possível que precisamos ainda ter um rigor maior em relação a algumas coisas. Doutora Melícia, como é que está o acompanhamento dessas pessoas que testam positivo na cidade? Claro que a partir do momento que você tem um aumento no número de casos, isso se torna muito mais difícil também. Veja só, nós temos 563 casos, tudo bem que não são todos ativos no momento, mas a partir do momento que você tem um aumento do número de casos, dificulta esse acompanhamento. Como é que tem sido isso? Sim, Fernando. Esse aumento no número de casos foi tanto pelo aumento do número de infectados, mas principalmente também devido a um aumento de procura nos laboratórios privados em relação aos exames. Então, no laboratório da vigilância, estamos fazendo um número de coletas muito maior do que estávamos fazendo anteriormente, e a procura pelo laboratório privado também está enorme. Então, teve laboratórios privados de fazer 200 testes de PCR num dia, né, que é uma quantidade enorme. Juntando todos os laboratórios que tem na cidade, o número de testes que estão sendo realizados está muito grande. E, com isso, o número de resultados positivos e de pessoas para serem monitoradas é maior, o que é uma coisa boa, que a gente tenha uma noção maior da realidade para que a gente possa tanto tomar as medidas como acompanhar essas pessoas que estão comprovadamente positivas. Esse aumento do número impossibilita que a vigilância vá fazer visita domiciliar de cada caso positivo, como vínhamos fazendo inicialmente. Mas continuam sendo monitoradas todas essas pessoas através de ligações, e a gente precisa pedir um pouco de paciência à população. Porque após receber um resultado desse positivo, fica todo mundo muito ansioso, muito preocupado, né? O que é uma coisa esperada e completamente entendível. Mas os laboratórios privados, a partir do momento que eles têm a liberação do resultado, eles nem sempre encaminham esse resultado imediatamente para a gente. Então, tem alguns laboratórios que, por exemplo, o exame é entregue para o paciente no sábado e vai chegar para a gente da vigilância na segunda. Né? Estamos fazendo a solicitação sempre para que o exame seja entregue o mais rápido possível, mas algumas vezes isso acontece.
Então, desse período, do sábado até a segunda, enquanto a gente não tem esse resultado em mãos, a gente não tem como fazer contato com o paciente. E, além disso, por exemplo, 55 casos num dia, a gente não tem como fazer contato com todo mundo nesse mesmo dia. Então, quem não for contactado nesse dia, no próximo dia vai ser contactado. Vamos monitorar todo mundo, mas o ritmo que isso está acontecendo, claro, está sendo um pouco mais lento do que na fase inicial. Bom, e uma vez detectado o vírus na pessoa, qual que é a orientação que tem sido passada? Porque a gente sabe que tem um limite em número de leitos, naturalmente, mas tem casos também das pessoas até assintomáticas ou que têm sintomas leves. O que é recomendado? Qual a medida que se tem para saber se a pessoa precisa ter o acompanhamento médico imediato, precisa se internar ou ficar em casa já resolve? Isso é um ponto importante, Fernanda, porque as pessoas estão confundindo um pouco o papel da vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica faz um controle epidemiológico e um acompanhamento da pessoa em nível de orientação do que deve ser feito. Né? Então, as pessoas que estão sem sintomas ou as pessoas que têm um quadro leve, elas ficam monitoradas em casa e continuam em casa durante esse período todo, e a única medida necessária é o isolamento social. Precisa ser mantido esse isolamento durante os 14 dias, principalmente, inclusive dentro do seu domicílio, da sua casa, para que não transmitir aos seus familiares e também para não transmitir as outras pessoas na rua. Então tem que ficar dentro de casa obrigatoriamente sem sair durante os 14 dias, exceto se tiver necessidade de uma avaliação médica. Então, o nosso principal objetivo nesses 14 dias aí após o diagnóstico ao ligar para a pessoa, saber como você está se sentindo. Porque a partir do momento que teve qualquer sinal de falta de ar, puxou o ar, teve dificuldade de respirar, começou a ter muita tontura, começou a ter uma dor no pulmão muito forte, a febre permaneceu por um período muito prolongado, por mais de 5 dias. Nesses casos, precisa ter uma avaliação médica. Então, nossa orientação é para dizer, você precisa procurar um serviço de emergência mais próximo. E as pessoas precisam realmente procurar a emergência quando for necessário. Não é para retardar esse momento. A gente tem percebido em alguns pacientes o medo de ir à emergência, acaba segurando isso durante um período muito grande e quando chega a emergência já está muito grave, o que fica mais difícil de a gente conseguir algumas vezes ter um sucesso nesse tratamento. Então, o primeiro sinal de complicação, qualquer sinal de dificuldade de respirar, a pessoa deve imediatamente procurar uma unidade de emergência. Bom, doutora, já foi identificado algum caso de pessoa que testou positivo para o coronavírus? Claro, tem essa recomendação de ficar em casa, mas não respeitou esse período de quarentena. Eu falo isso porque esse risco, uma pessoa dessa acaba trazendo um risco muito grande. Até estatisticamente, a gente não sabe dizer, se a senhora tiver até esse dado, quantas pessoas potencialmente ela pode vir a infectar por não respeitar o isolamento social, até mesmo em um dia. Acho que o número de infecções pode ser muito grande. Foi identificado algum caso semelhante a esse, a uma pessoa que não respeitou o isolamento? Sim, tivemos no início, né, uma pessoa que não respeitou o isolamento e acabou transmitindo para 8 pessoas, né, do seu meio de trabalho, do seu meio de casa mesmo, domiciliar. Então é uma responsabilidade muito grande. Nesse momento a gente não tem uma consciência coletiva. Então, mesmo que eu tenha um caso leve, que eu esteja com um quadro leve, eu posso transmitir para minha família, ou para o meu funcionário, ou para o meu amigo, e ele tem um caso grave. Então, a gente precisa do apoio de todas. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo. É um vírus muito difícil de ser controlado, que se dissemina de uma maneira muito rápida, e sozinho, sem a ajuda de cada um da cidade, fica muito mais difícil a gente conseguir esse controle. Então, é essencial a participação de cada um de maneira ativa nesse controle.
Bom, doutora, a gente tem a situação dos bairros da cidade aqui, e muito tem sido dito isso, né? Que no centro da cidade, talvez por as pessoas terem a impressão de estarem sendo mais vistas, respeitam mais as recomendações, mas nos bairros nem tanto. Bares abertos, sem autorização devida para isso, pessoas aglomeradas desrespeitando as recomendações. O que é que tem sido feito em relação aos bairros e a iniciativa da prefeitura nesse sentido? A gente deve ter algum tipo de ação específica por bairro. Aí eu vou lhe perguntar, tem, independente de falar nome de bairro ou não, mas tem bairro da cidade em que a situação exige muito mais cuidado em relação a outros bairros? A gente tem bairro com pico de número de casos? Sim, sem dúvida. Tem alguns bairros que têm uma concentração maior de casos. Está sendo feita uma ação de fechamento de estabelecimentos abertos que não deveria estar funcionando, né, entre fiscalizações, mas a gente sabe que é muito difícil estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. Temos recebido muitas denúncias de pessoas dos bairros pedindo para poder, comunicando que os estabelecimentos estão abertos, comunicando que tem aglomeração. E a gente vê realmente passando na cidade alguns locais que não só tem gente aglomerada bebendo, como as pessoas estão sem máscara, porque ninguém vai sentar para beber com máscara, né? Não tem como, né? Você precisa tirar a máscara para poder ingerir o que quer que seja. Então, estamos tentando fazer isso cada vez mais e de uma maneira mais aberta, né? Pedindo, por enquanto, que a população ajude. Mas caso isso não aconteça, a gente vai ter que tomar outras medidas, como toque de recolher, horário máximo de poder ficar à noite, horário de retornar durante o dia, momentos que não poderia ter ninguém na rua, porque a gente pede, né? E espera que todo mundo siga. Mas se chegar a um ponto de que a situação da cidade complique e as pessoas continuem se recusando a fazer o que é necessário, podem precisar de medidas mais rígidas para isso. Doutora, para a gente encerrar, como é que está o impacto do coronavírus na estrutura hospitalar de Feira de Santana? Como é que está a taxa de ocupação dos leitos no momento destinados à Covid-19? A rede pública de saúde, né, já tem uma situação normalmente um pouco mais difícil, mas nas unidades de saúde tive um aumento de procura de pessoas com queixas respiratórias e, consequentemente, com esse aumento do número de casos, a gente viu um aumento do número de internações e também da quantidade de óbitos. Nos hospitais privados da cidade, temos vagas disponíveis ainda em todas elas para pacientes com coronavírus, mas com um aumento em relação às semanas anteriores. Estamos vendo um aumento progressivo disso aí, como era esperado, mas sem uma superlotação do sistema. No sistema público, que a gente já tem historicamente uma dificuldade maior de leito de UTI, essa disponibilidade de vagas é menor, mas também no estado da Bahia inteiro não existe ainda uma saturação desses leitos públicos. Então, a maioria dos hospitais ainda tem leitos disponíveis também para poder dar um suporte para esses pacientes. Doutora Melissa Falcão, a gente agradece a sua disponibilidade de falar conosco, agradece a entrevista, deseja um ótimo dia para a senhora. Um ótimo dia e muita paz, que Deus nos abençoe. Amém. Conversamos então.